Olá, você está na Câmbio Online e o papo de hoje é sobre taxa de juros, câmbio e investimentos, né? Um dos nossos episódios aqui de como navegar nesse momento incerto. Com a recente escalada do dólar e a redução da taxa básica de juros meio que acontecendo ao mesmo tempo, as estratégias de proteção econômica, de investimentos passam a ser cada vez mais desafiadoras, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso e abordar um pouco mais hoje nessa primeira conversa, no nosso episódio 1 aqui desse assunto, qual é a relação entre a taxa de juros e o câmbio, não é? A taxa básica de juros da economia é um dos principais fatores que influenciam o câmbio no país, né? Não é o único, mas de fato é muito importante. E por que isso acontece? Bom, você sabe bem que a taxa de câmbio representa aí de forma numérica essa relação entre moedas de distintos países, né? Tem uma série de variáveis nessa composição. A mais significativa para a nossa realidade financeira é a taxa básica de juros, né? Por que isso? Vamos voltar um pouco, nem tanto tempo atrás, cerca de um ano e meio, o Brasil possui a taxa básica de juros mais alta do mundo, né? Com isso, os investidores internacionais traziam seus investimentos para o país e adquiriam títulos públicos, porque ofereciam uma excelente relação risco-retorno, né? Uma rentabilidade praticamente garantida quando se fala de títulos de governo. Então, com essas altas taxas, valia a pena correr esses riscos vindos de uma economia emergente como a nossa, né? Isso proporcionava ganhos expressivos, né? Isso garantia uma quantidade muito grande de dólares parados, vamos dizer assim, no mercado local, supria a demanda e preservava a cotação em níveis que a gente estava mais acostumados. Com a política nova do governo de uma redução importante na taxa básica de juros para estimular o investimento produtivo, para estimular outros fatores e outros gatilhos econômicos, os investidores estrangeiros naturalmente passam a enxergar apenas a ponta do risco nessa relação risco-retorno, não é? Eles passam a enxergar a economia como uma economia emergente e as taxas não são tão atrativas do ponto de vista de retorno. Então, quando você pensa nessa expectativa com relação à moeda americana, é que haja uma fuga cada vez maior de dólares. Isso reduz a oferta local e muita gente procurando dólar, especialmente nesse momento de crise. Então é natural que o preço acabe subindo de uma forma muito alavancada, especialmente associado ainda ao problema da crise do coronavírus, né? Então esse aumento foi bastante acentuado. A expectativa é que essa cotação permaneça alta por algum tempo e que em breve, pelo menos a fatia relativa à crise do coronavírus seja aí descontada e a gente chegue ao final do ano com o dólar um pouco abaixo dos R$5. É a nossa perspectiva. Um dólar alto ele tem benefícios e malefícios econômicos. Exemplo de benefício é a nossa indústria ou de commodities ou agropecuária, que é intensamente exportadora, né? Então ela pode realizar ganhos em moeda local muito expressivos esse ano. Alguns outros que são pesadamente importadores, especialmente parte de tecnologia, outros produtos industrializados, muito da indústria automotiva, podem sofrer um pouco com esse desbalanceamento das cotações de dólar, tá? Vamos ficar de olho nas próximas decisões do governo, fique de olho sempre nos nossos conteúdos, vá lá em www.cambioonline.com.br/blog. Até o próximo podcast.